Boa noite, gente. Meu Deus do céu, eu precisei sair porque eu não sei o que está acontecendo com a live. Mas toda semana tá dando essa questão de ficar sem som. Preciso aprender, mexer mais aqui, estudar mais o Instagram, viu? O Instagram tá cheio de mudanças, né? Carol, eu precisei sair porque o pessoal tava dizendo que tava sem som. E aí eu voltei, Leiloca. Voltei porque o pessoal tava dizendo que tava sem som. Vocês estão me ouvindo bem? Eu precisei derrubar pra gente poder voltar. Ai, meu Deus. Michela, meu amor. Michela, para a semana estaremos aqui juntamente com sua mãe Clarice, hein? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Dé. Boa noite, Roca. O som está legal agora para vocês? Eu vou chamar aqui novamente. Agora eu não tô conseguindo. Gente, isso aqui, vou te dizer, viu? Cada hora. Fixar comentário. Pronto, vamos lá. Minha filha linda já entrou. Boa noite, Inha. Boa noite, Luana. Boa noite a todos aí presentes. Ana Rita. Vou já chamar minha convidada aqui, que eu sei que ela já tá aqui dentro. Vamos ver. Cadê você, Carol? Fala aí se vocês estão me ouvindo. Oi, Carol! Tudo bem, Lu? Que maravilha, tudo bom, minha filha? Hoje a recepção aqui toda de coração para você e nosso dia, hein? Ah, eu adorei, achei lindo. Que maravilha. Você tá me ouvindo bem, Carol? O Tô, pessoal aí agora tá me ouvindo eu bem? sei. Tô te ouvindo Pronto, bem, sim, normal. tá. Porque assim, sempre quando eu tô convidando as pessoas, a semana passada aconteceu a mesma coisa, eu precisei sair para voltar. Porque na hora que Ah, é? eu convidei, o som ficou mudo. Oi, Ai, que Mari. estranho, não entendi esse Instagram. Pronto. Então, primeiramente, Carol, parabéns pelo nosso dia, né? Ah, sim, parabéns. Esse Essa dia. live foi marcada assim. Acho que Deus colocou estrategicamente para a gente fazer justamente no dia 8. E Eu aí, quando acho eu que fui sim. conhecendo mais você, eu falei, meu Deus, que perfeito. Deus é perfeito demais, né? Tinha que ser você para ser essa live hoje, nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Seja muito Ah, bem-vinda. obrigada, muito obrigada pelo convite e parabéns mais uma vez por esse projeto. Eu achei incrível, como eu já falei para você. Com certeza você consegue ajudar muitas mães por aí. Certeza, com certeza. E olha, Carol, minha filha está aí presente aí, ó, Luana, Mundo da Luana, tá vendo? Ai, que Coloca um bocado de coração. demais! E Oi, esse, Luana. e esse projeto, Carol, ela é minha inspiração, né? Então, vou te Eu falar um imagino pouquinho que assim, sim. que não sei se você se eu tive a oportunidade de contar para você exatamente como é que foi essa ideia do projeto, né? Luana, minha filha, ela tem 13 anos. E desde quando Luana nasceu, na verdade, eu descobri na gravidez também, assim como você. E desde quando Luana nasceu, eu falava que eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência, eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, mas eu simplesmente, Carol, só falava que ia fazer, nunca fiz nada. Aham. Em 2018, mais ou menos, meados de 2018, eu comecei a sentir um chamado muito intenso de fazer algo. E aí eu comecei a escrever um livro. E aí eu escrevi, nosso bebê nasceu com síndrome de Down, e agora, né? E Ai, que aí foi muita demais. inspiração, eu coloquei tudo ali, exatamente como tudo aconteceu, que é muito gostoso a gente contar, a gente reviver naquele momento. Por mais que seja doloroso naquela época, mas depois você vai lembrando quando as coisas passam e é muito bom. E aí eu achava que era Uhum, com pouco, eu queria fazer certeza. algo mais. E aí, com essa pandemia, eu falei, não, gente, eu vou ter que me aparecer. Eu sempre fui muito aparecida. E aí eu falei, não, eu tenho que me aparecer de alguma forma, né? Aparecer no Uhum. sentido de ajudar as pessoas. Eu queria ajudar mais. E aí começou essa questão de lives. Desde junho do ano passado, a gente começou esse projeto.
E graças a Deus tem sido muito recompensador, né? As pessoas têm dado um retorno muito bom. A gente tem alcançado muitas vidas, muitas famílias. E cada semana a gente vai se conhecendo mais, até que eu achei Carol, né? Achei Carolina Berger, né? É assim que fala seu nome? Isso, assim mesmo. E aí conheci Carol, e aí eu falei, não, Carol tem que vir aqui para falar um pouco de Enzo, para falar um pouco dessa vida aí. Conta aí um pouquinho pra gente quem é a Carolina, né? E como é que foi toda essa programação aí, que eu não sei se é bem uma programação, mas conta pra gente aí como é que foi tudo isso. Eu vim com o maior prazer, claro, fazer parte desse seu projeto. Então, eu sou a Carolina Berger. Aos meus 17 anos de idade, eu acabei engravidando. Não foi nada programado, na verdade, foi um grande susto. Uhum. E logo que, assim, que eu engravidei, né, que eu descobri minha gestação, eu achava que eu não ia ser capaz de cuidar de uma criança, porque eu, aos 17 anos, me achava ainda muito imatura, muito irresponsável, não achava que eu ia conseguir, né, cuidar de uma criança, porque não é uma tarefa fácil, já a Sim. maternidade em si, né, já não é algo fácil. Mas aí, no decorrer da minha gestação, quando eu estava com uns 3 meses, meu primeiro exame morfológico que a gente faz, deu uma alteração na TN, né, na translucência nucal, que é o pescocinho do Enzo. E aí, nisso, o médico falou que poderia, né, aquilo lá poderia indicar algumas síndromes, ou poderia também não ser nada. Sim. E as síndromes, ele falou que poderia ser a síndrome de Down, poderia ser de Edwards ou a de Turner. E é claro que eu fiquei bem assustada, né, dessas. Eu não conhecia assim tão a fundo de nenhuma das três, mas pesquisando na internet eu vi que a síndrome de Down era a que menos, tinha menos agravantes, assim, né? Só que mesmo assim a gente não quer que seja nada, claro. Com certeza. E aí eu fiz a minocentese, que é um exame que você deve conhecer, mas para quem não conhece, é um exame que eles colocam uma agulha na barriga e tiram um pouco do líquido amniótico para fazer o Fiz cariótipo da a criança. também. Eu também descobri É, na gravidez, eu fiz também. acredito que sim. E aí nisso deu o diagnóstico de síndrome de Down. Sim. E aí, assim, ao mesmo tempo de ser um alívio de que não era uma síndrome mais complicada, ainda assim era alguma coisa, né? Algo que eu jamais imaginei. E eu, aos meus 17 anos, que já achava que seria incapaz de cuidar de uma criança, imagina recebendo o diagnóstico que a criança ia vir com síndrome de Down. E como que eu ia fazer, né? Eu comecei a achar que eu não ia conseguir, que eu ia ser incapaz. Veio um monte de pensamento assim em cima de mim. É, e aí foi isso, né? Mas aí com o tempo a gente vai passando por cima, vai Vai se acostumando, esperando. né? Vai conhecendo. Porque, de fato, Carol, tudo que é novo a gente se assusta, né? O novo assusta É, qualquer pessoa. E eu acho que para exatamente. você foram dois sustos, né? Foi o susto da gravidez aos 17 anos, né? De nada programado. E, de repente, E, ainda, para completar, vem um diagnóstico fora do padrão. Porque uma coisa é um adolescente engravidar e ter seu filho dentro do padrão, né? Como a gente fala, normal. E de repente vem um diagnóstico ainda com síndrome de Down. Então imagine como é que não foi para você assim. foi dois grandes sustos mesmo, né? Eu falo que foi uma fase assim, muito difícil da minha vida. Eu acredito que é a mais difícil da minha vida que eu já passei, porque realmente não Sim, foi nada fácil, né? Primeiro susto da gestação, eu tava no. Quando eu engravidei, eu tava no terceiro ano do ensino médio, no final. E eu já queria começar a faculdade no ano seguinte, já estava tudo pronto, matrícula feita, tudo certinho. E aí veio a gestação, né? E aí você já pensa, tipo, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer com meus 17 anos? Quero começar a faculdade, mas não dá porque eu tô grávida. E aí depois vem a síndrome, né? Que eu vejo que assim, a síndrome de Down, ela hoje eu tenho um olhar completamente diferente para ela, né? Eu vejo que sim, as crianças com síndrome de Down, elas precisam de mais estímulo, precisam de sim. terapia, mas elas conseguem ter uma vida Mas normal. no momento que a gente recebe a notícia, a gente não pensa em nada disso, a gente A não gente sabe não nada disso. pensa. Então, assim, toda essa É, angústia, todo esse desespero que a grande maioria das mulheres passam, né?
Então, assim, é comum, é normal esse sentimento. E assim, como é que foi para você contar para seus pais essa questão? Primeiramente da gravidez, né? Como é que foi isso? É, da gravidez foi bem difícil, assim, contar, né, pra eles. Você é Mas até filha que única? contei Você tem rápido. irmãos? Você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, ele é 2 anos mais velho que eu. Mas, né, eu, 17 anos, menina, filha mais Hum, nova, neta mais nova, tudo mais nova. E aí foi bem difícil, mas até que eu contei rápido para meus pais, eu demorei tempo que eu descobri até contar, demorei uma semana só, então eu consegui contar até que rápido, porque tem meninas que às vezes não conseguem contar, né? Demora meses. uhum, E meus pais, é claro que no começo eles se assustaram, eles jamais imaginaram que a filha deles uhum. ia engravidar tão nova. Então, no começo eles assustaram, ficaram, né, meio apreensivos e tudo mais, mas depois eles aceitaram bem, né, porque também estava grávida, então eles aceitaram e eles sempre me acompanharam em tudo, assim. Então, todos os exames médicos, tudo que eu tinha que fazer, eles estavam sempre muito presentes, sempre iam comigo, me levavam em tudo quanto é médico, me levavam a fazer exame. Então, foi assim, muito, muito acolhedor, né? É, claro que foi um susto muito grande, mas eu tive um acolhimento muito grande, me acompanharam sempre junto com Sim. isso. Vi na síndrome de Down, quando eu fui fazer os exames, né, eles também sempre acompanhavam, então quando eu fiz o primeiro morfológico, eles estavam juntos. Quando eu Sim. fui pegar o resultado da minocentese, estava meu pai e minha mãe do meu lado. Então eles sempre foram muito presentes, assim. E o pai do Enzo? Fala um pouquinho, eu tenho certeza que tá todo mundo querendo saber aí, porque eu coloquei aí mãe solo, a gente falou um pouquinho. Porque assim a gente sabe, Carol, que um índice até alto, né? Mas assim, eu sempre falo que 70% dos homens, quando recebe o diagnóstico que o filho vai nascer ou que nasceu com alguma deficiência, os homens geralmente, ó, se mandam, né? Eu sempre falo isso aqui. E eu lendo o seu TCC, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho de faculdade, e eu vi que é um dado que você me apresentou que é mais ainda do que eu pensei, que é 80% dos homens abandonam suas esposas, suas namoradas diante do diagnóstico, né? Seja ele lá porque não interessa, né? Mas assim, acontece isso. Como é que foi para você essa questão, né? Então, eu namorava com o pai do Enzo, né? A gente tinha um relacionamento. Durante minha gestação, a gente se manteve mais afastado. Ele tinha né, informação de exame que eu fazia, tudo, mas a gente já não estava mais junto, eu e ele. Sim, E aí, né, quando o Enzo nasceu, por opção dele, assim, no começo ele se manteve um pouco mais presente, depois aos poucos ele foi se afastando. Até que hoje ele não é mais presente, ele tá sim, bastante tempo, entendi. assim, sem Mas ver o então, no caso, Enzo. vocês já estavam separados antes mesmo do Enzo nascer, né? Então, vocês, assim, na verdade, não era um namoro muito sério. Vocês estavam. Como era essa questão, assim? Ou era uma Então, paquera e acabou não, acontecendo? era assim, um namoro, mas eu era muito nova, eu tinha 17 Sim, anos, e quando eu engravidei, os meus pais queriam cuidar de mim na gestação. sim, Porque, né, depois eu ia ter meu filho, me tornar uma mulher, então eles queriam cuidar de mim durante o período da gestação. Então, na gestação, eu me afastei dele, acabei me afastando dele. A gente se falava, às vezes, de vez em quando, mas a sim. gente não estava mais tendo tanto contato, a gente não se via. E aí, E ele quando, também, e ele quando... também não fazia muita questão de estar próximo, né, Carol? Pelo que eu Então, percebo, assim, na, eu... na gestação até que sim. Na gestação até que sim. Depois que Sim, o Enzo nasceu, que não mais, que quando o Enzo nasceu ele até já estava namorando com outra menina, enfim.
É, eu não sei se ele se afastou por conta da síndrome ou por conta de uma maturidade. Sim, Eu sei que eu não sou de julgar, eu nunca julguei ele. É claro que eu não concordo com nada que ele faz, não sim. concordo com muita coisa que ele fez, mas eu nunca fui de ficar criticando, de ficar julgando, porque eu acho que não cabe a mim, sabe? Se alguém tem que julgar ele, E, não não- vai ser eu. e aquela Cada um história tem. assim, né? Não interessa até o motivo, né? Uma É, coisa eu tenho certeza, Carol, quem tá perdendo é ele. exatamente. É a única coisa que eu falo, assim. Eu sei que pra mim não tá me atingindo, ele sabe o que faz, ele tem a vida dele, se ele tá feliz do jeito que ele tá ótimo. Eu não vou ficar me julgando, não vou ficar criticando, Sim. só sei disso. Então, a única pessoa que perde é ele. Eu não Uhum. sei se ele se afastou por conta da síndrome, se afastou por uma maturidade, mas sinceramente eu prefiro não saber, Sim, porque se for por conta da síndrome, eu espero muito que não tenha sido, mas se for por conta da síndrome, eu vou criar uma raiva muito grande por ele. E não é sim. isso que eu quero. Pois Porque querendo é. ou não, sabe, por mais que eu não concorde com várias coisas, ele é o pai do meu filho. Então eu não Sim, quero com certeza. ter raiva com ele, por ele, entendeu? Eu Uhum. prefiro manter na paz, até porque a gente não sabe o dia Entendi. de amanhã. Mulher Então, sábia. Mulher sábia, é exatamente isso. Quem está perdendo é ele e ponto, né? E a Simone aqui exatamente. colocou, a Simone colocou aqui, eu queria muito entender por que eles vão. Simone, é uma pergunta que a gente não sabe. Eu quero muito um dia ter um pai aqui que abandonou seu filho, né? Infelizmente, eu não sei se isso vai ser possível, mas assim, eu queria muito trazer aqui dentro do projeto, entender um pai até que se arrependeu de repente, né? E queira fazer parte, fica aí aberto o convite, porque é legal a gente falar sobre isso. E assim, a gente nunca vai entender, porque assim, cabeça de gente, a gente nunca vai entender, né? Então, assim, Uhum. o motivo, porque às vezes eu fico pensando assim, Carol, que não é pelo filho em si. Eu prefiro acreditar que a relação já não está boa, né? E assim, como o filho nunca segurou o casamento, o filho nunca segurou o relacionamento, às vezes as pessoas acham que sim, mas assim, eu discordo disso. Eu acho que filho não Não segura segura. ninguém, né? Então, assim, muito pelo contrário, eu acho que um filho, diante de uma relação que não está bem, o filho só vai piorar a situação, né? Então, assim, eu acredito muito nessa estatística, né? Que o homem realmente abandona quando o casamento já não está bem, a relação já não está bem, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho Eu que é desse concordo. ponto. Mas ao mesmo tempo que assim, né, pra mim pode existir ex-mulher, ex-namorada, ex-tudo. Agora, Sim, ex-filho pra mim não ex-filho, existe. Então, com assim, por certeza. isso que eu sempre falo, é algo que eu não entendo. E eu acho que eu Uhum, nunca vou entender. Por mais que eu tente, é algo que eu acho que eu nunca vou entender, assim, o porquê uhum. que eles vão. Mas, né, como eu falei, eu não fico julgando, então eu É, aceito. pois é. E, mas E deixa. entender E, mesmo. E o problema está sendo dele, né, Carol? A Simone, ela fez essa pergunta, ela falou, fez essa pergunta, né, porque ela também viveu isso, né? Com o nascimento da filha dela, o pai também foi embora. Então, são coisas assim que a gente vê muito isso, é muito comum Sim, a muito gente comum. ouvir uma história assim, mas um diagnóstico, de fato, o motivo a gente não sabe, né? Então, fica É, aberto aí o convite. Então, exatamente, a gente não sabe. tem aqui, ó, isso é cultural. Anos e anos com as mulheres sem voz na sociedade perante os abandonos de diversos. Exatamente, coisas assim Sim. que parece que é normal, né? É justamente aqui o que Sarinha está falando, minha prima linda, beijo, É que que é cultural, né? durante muitos anos, né, e até hoje, os filhos eles são vistos como da mãe, Sim, né? A grande responsabilidade dos filhos durante muitos anos sempre foi das mães. E ainda isso, por mais que a gente tente e lute para que não seja assim, porque a partir do momento que você tem um filho, a mãe não faz sozinha, então a responsabilidade tem que sim, ser igualmente para a mãe e para o pai. com Só que, certeza. como falaram aí, é culturalmente mesmo, Sim, ainda existe muitos caras que têm esse pensamento, né? Não só caras como mulheres também que têm esse sim, pensamento, que o filho é da sim. mãe. E os pais não se veem tanta responsabilidade assim como uma mãe se Uhum. vê.
Pois é. Tem um pai aqui presente, adoro quando tem pais aqui participativos. O Ângelo, ele colocou: eu sou separado da minha ex-mulher, mas temos guarda compartilhada. Meu filho fica 8 dias comigo e 8 dias com ela. Nunca ia deixar meu filho. Parabéns, Ângelo. É isso aí mesmo. Não sei nem se é parabéns, né? Mas assim, eu gosto de ver isso, né? Porque assim, realmente dói o coração da gente quando a gente vê o caso de um pai que vai embora, porque quem sofre aí é a criança, quem sofre aí, né, no todo é o filho que vai crescer dentro de um ambiente sem uma representatividade de um pai. Mas feliz do Enzo que tem um avô, né? Que eu já bisbilhotei tudo aí no seu perfil. Tem um Tem, avô super presente, então isso é muito bom. inclusive, teve uma pergunta aqui, você perguntou se o Enzo pergunta do pai. E a Sim, resposta é não, o Enzo nunca perguntou do pai, né? sim, Eu sempre temei muito, assim, por esse dia, assim, sempre pensei muito, tipo, um dia o Enzo vai perguntar por ele, como vai ser, como que eu vou falar. Só que até hoje o Enzo já tá com 5 anos, ele nunca sim, perguntou. Pode ser que ele me pergunte a qualquer momento, né? Porque ele ainda é novinho, não sei sim. se ele ainda entende tanto a situação, mas até hoje ele nunca perguntou. E como você falou, ele realmente tem o avô super presente. Aqui em casa mora eu, o Enzo, os meus pais e meu irmão. Sim. Então ele tem, né, meu pai, de figura, né, de homem, que é super Masculina é. presente, que é apaixonado pelo meu pai, vive brincando com meu pai o tempo todo. Uhum, E tem o meu irmão também, que é padrinho dele, que tá sempre presente também, vivem brincando junto, vivem no videogame jogando junto. Então ele sim. tem, né, duas figuras muito importantes aqui em casa. Que meu pai é o vovô, ele só chama de vovô, nunca chamou meu pai de pai. E assim como o meu irmão é Vinícius, nunca chamou de pai. Mas ele, pelo menos, nunca percebi assim, ele sentir falta, nada do tipo. Uhum, pois é. Que bom, né? Que bom que pelo menos não tem essa. Por ter essa referência, então o Ângelo está aqui falando, é minha obrigação. Exatamente, Ângelo. Às vezes as pessoas falam assim, né? Meu marido, ele é um super pai, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim: ai, que bom que você tem um marido que lhe ajuda. E eu falo: não, ele não me ajuda, ele faz o papel de pai, né? Ele não faz mais do que a obrigação dele. É exatamente o Ângelo, né? Ele faz o papel de pai mesmo. É aí que a gente volta na cultura, né? Porque é muito comum a gente escutar essa frase, tipo, quando um pai faz o mínimo, as pessoas vão Sim. falar, nossa, parabéns, não sei o quê. Uhum. E não, ele tá fazendo a obrigação dele, né? Se for uma mulher fazendo a mesma coisa, não vai ter esse parabéns. Porque Sim. as pessoas veem como a obrigação da mulher. Agora, do homem já não. Uhum. Então, né, tem essa discussão aí, mas quem sabe um dia a gente consegue combater Pois isso para. é. Uhum. Tem uma pessoa aqui presente, Carol, a Vânia. O Enzo é um mocinho muito feliz. Crianças são reflexo da família. Parabéns, Carol. É alguém que Ah, conhece muito você, né? obrigada, Bruno. Sim, é uma seguidora muito querida do Enzo. Aí ela mesma está aqui perguntando, Carol, como fica a mulher? Ou ainda essa questão não passou pela sua cabeça? Como é que fica a mulher, né? A mulher, no que sentido, Vânia? Eu acredito que seja assim, a mulher sem a presença do pai, é isso? Eu acredito que seja isso que ela está se referindo. Mas, enfim, foi essa pergunta aqui que Se a eu puder Vânia explicar colocou. melhor, Vânia, não É, entendi direito. mas, enfim, bora adiantar nossa conversa, depois a gente volta aí para a dúvida da Vânia. Eu acredito que tenha sido Isso. nesse aspecto. Mas assim, Carol, você falou para a gente. Tá, Ângelo, pode vir. Ó, Carol, porque as pessoas, eu sempre falo assim na live, né? Eu falo sobre o projeto e abro espaço. As pessoas que quiserem, porque às vezes eu fico fuçando, buscando várias pessoas para vir para o projeto, mas às vezes a gente não consegue, às vezes não, a gente não consegue dar conta de tantos seguidores. E aí eu falo, ó, o convite está aqui aberto para todos. E aí o Ângelo está aqui falando, Luciana, um dia ainda eu vou contar minha história para você. Ainda não te chamei no direct porque o trabalho está me tomando tempo. Tá certo, Ângelo, ó.
o espaço está aberto, tá? E assim, ó, até junho, nossa agenda já está fechada. Então, se você já quiser deixar agendado para julho em diante, fique à vontade. Porque até junho já está tudo cheio. Graças a Deus, tem um bocado de gente aqui querendo compartilhar histórias. E assim, Carol, no início, eu só estava Mas, chamando pessoas com diagnóstico da síndrome de Down. Depois começaram a aparecer outros diagnósticos, e eu achei importante a gente abrir espaço. Por quê? Porque a sim, gente com cresce como certeza. ser humano, né? Independente de qual é o diagnóstico de Carol, independente do diagnóstico que teve o filho de Luciana, mas assim, a gente vai ouvindo histórias e assim a gente se fortalece, a gente vai crescendo e a gente vai vendo que não é o diagnóstico em si. Afinal de contas, o diagnóstico não é destino de ninguém, né? Então, assim, as Com histórias sempre se certeza. cruzam, né? Sempre se cruzam, É, então não tem. sim. Pois é. A Vânia falou que é em relação à mulher como pessoa, tipo, namorados. Acho que a gente vai falar disso Ah, também, né? Da invisibilidade da mulher e tudo mais. sim, sim. Você falou aí, quando você fez a minossintese, que você recebeu o diagnóstico, né, de que o Enzo, que a gente descobre o sexo, né? E aí você ficou meio que preocupada porque você ainda estava fazendo o segundo grau, né? Você ainda estava estudando com toda a expectativa de faculdade. O Enzo atrapalhou, o fato do Enzo ter nascido assim, numa época ainda desprogramada para você, atrapalhou seus planos perante a faculdade? Não atrapalhou, ele só prorrogou um pouco, né? Sim. Eu engravidei em 2014 e eu ia começar. Não, desculpa, eu engravidei em final de 2013. Pera, tô confundindo os dados. Final de 2014 e eu ia começar minha faculdade em 2015. Sim, E já estava tudo certo, já estava com a matrícula pronta, tudo certinho. E aí eu engravidei em novembro, né? Eu descobri minha gestação em novembro de 2014. E aí, como ele ia nascer na metade de 2015, aí eu junto com meus pais, a gente achou melhor eu não começar minha faculdade em 2015, porque ele ia nascer bem no meio, e aí eu não sei, não sabia como ia ser, né? Se eu ia conseguir sim, ir com um barrigão, né, para a faculdade e tudo mais. Então, em 2015, eu não comecei minha faculdade. Eu terminei meu curso de inglês, que eu fazia aula de inglês, então eu tirei 2015 para terminar meu curso de inglês. E aí ele nasceu na metade de 2015, em junho de 2015. E aí, em 2016, eu comecei minha faculdade de naturologia, que é, já vou explicando, né? Porque é pode um explicando. curso que pouca gente conhece, mas é na área da saúde. Então, eu trabalho, a gente vê medicinas, né, como medicina chinesa, medicina indiana, Ayurveda e medicina botânica. Então, Sim, eu trabalho com florais, com aromaterapia, com acupuntura, massagens, todas essas técnicas mais naturais, assim, né? sim. E aí eu me formei em, né, em 2019. E aí agora esse ano eu já comecei minha pós. Aham. Então, assim, o ex não me atrapalhou em nada, Que maravilha. nada mesmo, né? Claro, eu ia trazer esse ano, mas que hoje não é nada, assim, um ano a Aham, mais, um ano a menos, não fez diferença nenhuma na minha vida. Então, hoje já tô aqui fazendo pós, super, super aham, bem. Mas é claro que assim, eu consegui porque eu sempre falo que eu tive muito apoio dos meus pais, né? O uhum. que não é com todas as meninas adolescentes que engravidam que Sim, acontece isso, infelizmente. sim. Mas que bom que você teve esse apoio, né? E assim, Sim, com Carol, assim como certeza. muitas pessoas, eu também não conhecia esse curso. Assim, conheço todas essas medicinas que você falou aí, tenho conhecimento de algumas. Inclusive, eu estou em um momento da minha vida que eu estou muito curiosa por muitas coisas, descobrindo muitas coisas, né? E aí, quando eu vi, porque você passou para mim, eu fiquei muito feliz que você para mim passou para mim seu TCC, que foi falando sobre a maternagem, né, a síndrome de Down e esses florais de bar, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, tudo que eu gosto tá aqui nesse TCC, né? E eu comecei a fuçar mesmo assim, até pesquisei Sim, algumas coisas no YouTube. Vou querer saber mais coisas depois com você. a gente E assim, conversa, com fiquei certeza. muito curiosa, assim, né? E você falou aí essa questão de medicina, muitas coisas
é desconhecido para as pessoas, né? Eu digo assim para você, a acupuntura para mim, particularmente, você tocou no assunto aí, eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Eu descobri a acupuntura recentemente. Na verdade, eu já ouvia falar, mas nunca tinha feito, né? E aí, o ano passado, eu precisei colocar o aparelho por conta do meu maxilar tá fora do lugar. E aí o médico, você vai ter que botar o aparelho para poder mudar a mordida. E aí meu otorrino também, eu perdendo a audição, 20% da minha audição direita eu perdi, né? E Aham. aí ela me encaminhou para uma fisioterapeuta de cabeça e pescoço. E aí nessa fisioterapia, o que é que ela faz em mim? Acupuntura. Você acredita, Carol, que em três sessões que eu fiz, coisas que eu não fazia, porque eu sabia que eu tinha problema de coluna, e eu abracei que eu tinha problema de coluna e pronto. Com três É como sessões de acupuntura que eu fiz, eu estou fazendo coisas que, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu iria estar fazendo, né? Não sinto mais as dores de coluna que eu sentia, né? Assim, meus braços que eu não Nossa, que conseguia levantar, ótimo. hoje eu já levanto e não sinto nada. Então, assim, são coisas que a gente tem muita coisa natural para a gente fazer em nós, e assim, o desconhecido foge, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe, e assim, eu ainda estou no tratamento, né? Esse lockdown que deu aqui agora atrapalhou um pouquinho, né? Porque eu tenho que fazer no mínimo 10 sessões, eu só fiz 4, mas assim, cada sessão, o sentimento que a gente tem é incrível. E aí, quando você veio falando dos florais, eu falei, eu quero conhecer mais. Então, assim, quero experienciar isso, né? Porque, assim, se a acupuntura que eu fiz em 3 sessões, eu senti o que eu senti. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses florais. Qual é o efeito dos florais na nossa vida, assim, né? No diagnóstico, nas pessoas com síndrome de Down ou não, né? Já que a gente está falando aqui de síndrome de Down, a gente tem que encaixar a síndrome de Down no meio. Mas, assim, eu já percebi que o floral é para qualquer pessoa, né? E, assim, de que forma esses florais podem impactar na vida de uma pessoa com síndrome de Down? Fala um pouquinho sobre eles. Então, os florais, né, na verdade, eles são os medicamentos feitos à base de flores Sim, e que eles ajudam a nível mais energético, assim, né? Eles são sutis, ajudam a nível energético, mais o nosso inconsciente e, e mais voltado para a nossa parte sentimental, emocional. sim, Então, assim, ele ajuda não só as pessoas com síndrome de Down, como todas as pessoas, né? sim, O meu TCC, se eu vou entrar um pouquinho agora no meu TCC, ele foi relacionado a mães de crianças com síndrome de Down. Então, né, eu junto com minha amiga, que eu fiz o TCC junto com a minha amiga Isadora Campione, sim, a gente estudou um pouco, né, de como que é, claro que eu já tinha essa minha experiência, mas a gente pesquisou mais como que é, né, isso do diagnóstico, sim. aceitação e tudo mais. E aí a gente escolheu florais, estudou os florais que ajudariam no caso dessas mães, né? Sim. E aí a gente viu florais assim bem legais que com certeza, né, podem ajudar mães, né, nesse momento de que recebe o diagnóstico, que está passando por essa fase que a gente chama de luto, Uhum. né? E ele com certeza ajuda, assim, não só essas mães, como assim qualquer outra pessoa, pessoas com Down. Inclusive, tem uma que perguntou aqui se crianças, bebês podem fazer uso de floral e podem também, Sim. né? Não tem restrição, assim. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho que a escolha E do quem meu quiser, e TCC. quem quiser saber mais, pode chamar a Carol aí no direct, que ela vai tirar dúvidas. Inclusive, eu vou ser uma delas. Eu vou querer saber mais coisas. Com certeza, pode me chamar, fica à vontade. Quem quiser chamar, perguntar de floral, de Sim. aromaterapia, acupuntura, qualquer coisa, pode Aham. chamar que eu tô aqui. A escolha, né, do tema do meu TCC foi que quando eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down, Sim. eu reparei que, assim, o médico que me deu a notícia, ele foi um médico, assim, muito acolhedor. Ele me explicou o que era a síndrome,
explicou como era a vida de uma pessoa com síndrome de Down, explicou o que tinha que fazer. Só que ele não pensou em mim, sabe? Ele não pensou, tipo, ah, Sim, mas será que essa mãe tá bem para receber essa notícia? E é assim com todo mundo. Eu sim, comecei a levar o Enzo na fono, levar o Enzo na físio, e todo mundo falava, tipo, olha, você tem que fazer isso, 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 né? Você tem que levar o seu filho no médico tal, tem que fazer o exame sim, tal. E ninguém perguntou se eu estava bem para fazer tudo isso. sim, Então, né, eu notei que não existe nenhum profissional na área da saúde que olha para essa mãe, que passa assim por um momento tão difícil, porque é difícil a gente receber um diagnóstico desse, né? Como eu comentei agora há pouco, é essa fase de luto, e a gente chama isso de luto porque a gente é comum quando a gente engravida, a gente idealizar o nosso filho. Então a sim. gente idealiza o Ninguém filho. idealiza um filho com algum tipo de deficiência, né? Não, ninguém Então, idealiza. A gente pensa como vai ser a cor do olho, como vai ser a carinha, com quem sim, vai parecer, como vai ser as isso. características, o que vai gostar de fazer, mas a gente nunca imagina um filho com um Aham, diagnóstico, né? isso. E assim, e não existe, né, um profissional que olhe para essa mãe, que está passando por essa fase tão difícil. E aí foi aí que surgiu a ideia de fazer meu TCC. Eu queria fazer alguma coisa voltada para essa mãe, né, que recebeu o Sim, diagnóstico, mas e aí? Então foi aí que eu pensei nos florais, porque eu vi, né, junto com a minha amiga que os florais, eles podem sim ajudar essas mães que estão passando por esse momento, porque os florais, eles dão um suporte promocional. sim, Então, não é assim que ele vai resolver o problema de tudo, mas eles te dão um suporte mesmo, né? Eles te fazem sim, enxergar algo que você não está enxergando. Então, é mais por aí que os florais funcionam. sim. Entendi. Muito interessante, assim, eu tenho estudado muito sobre essa questão da nossa mentalidade, né, da questão do nosso inconsciente. E entendendo isso, aí quando você vem com esses florais, eu falei, meu Deus do céu, é para complementar, né? Então, assim, É, isso é a bem coisa que legal. chegou. Porque a gente não E tem ideia, né, Carol, do que é o poder da nossa mente, né? E quando a gente começa a não, estudar e ver, né, sobre nosso consciente, sobre inconsciente, a gente começa a olhar a vida completamente diferente. Então, assim, depois que eu comecei sim, realmente a estudar sobre como funciona a nossa mente, eu comecei a entender muitas coisas, né? O autoconhecimento é magnífico, muito, muito é, legal. Parabéns aí pelo com certeza. TCC, tá muito bem explicativo, me deu assim uma visão geral, assim, né? Uma visão básica, mas geral, assim, de toda a situação, né? Realmente do floral e me criou uma curiosidade. Eu já fui um pouco para o YouTube, mas eu não tive tempo ainda de parar para fuçar, para poder olhar e tirar minhas dúvidas com você. Mas a gente vai ter essa oportunidade, Com certo? certeza. Só perguntar. Deixa eu só responder uma perguntinha aqui, Carol. Tem Foto Gentil, que é o Guilherme, que eu já conheço, ele está aqui nas nossas lives toda segunda, né, Guilherme? Ele perguntou por que o Dal tem expectativa de vida menor que as outras pessoas. O Ângelo já até respondeu. Obrigado, Ângelo. Que isso é mito, né? Na verdade, antigamente não se sabia muitas coisas sobre as pessoas com síndrome de Down. Antigamente se existia, as pessoas com síndrome de Down geralmente eram bem gordinhas. Por quê? Porque não se descobria a questão da tireoide, né? Hoje a gente sabe que a pessoa com síndrome de Down, ela tem uma tendência a ter uma disfunção hormonal, então a gente precisa cuidar disso. Então, por isso que é um mito, né? Problema cardíaco já é tratado desde a infância, problema de rim, todo a patologia que pode uma pessoa com síndrome de Down ter, hoje a gente já sabe. Então, assim, não existe mais essa questão de expectativa de vida, tá? Antigamente não existia tantos exames, né? O que Sim, hoje em dia já existe. Então, assim, antes, pela. Falam que 50% das pessoas com síndrome de Down são cardiopatas, por exemplo. sim, E hoje a gente tem exame, a gente tem remédio, a gente tem cirurgia, tem sim, um monte de coisa. Né? A medicina, no geral, avançou muito. E no sim, passado a gente não tinha isso. Né? sim, Então, era comum as pessoas com síndrome de Down, comum não, né? Mas acontecia das pessoas com síndrome de Down sim. morrerem um pouco mais nova por conta, né, das patologias que podem vir junto com a síndrome. O Uhum. que hoje ele É,
esse Guilherme também fez outra pergunta. É, Que o porque o Down tem um lado Dal tem um lado sexual muito sexual? aflorado, né? Então, É, Guilherme, você quer responder, Carol? não, você que Você quer que sabe. eu possa? Eu não acredito que tenha esse lado muito aflorado. Sim, é É, mito isso, viu? isso também é mito. Porque, assim, muita gente está acostumada a ver uma pessoa com síndrome de Down como uma eterna criança. É Sim. muito comum a gente escutar isso, tipo, é uma eterna criança. E não, não é isso. Né? Uhum. Eles podem ter, sim, um pouco de atraso, mas eles se desenvolvem assim como qualquer outra Sim, pessoa, né? Eles chegam também na vida adulta. E assim como qualquer pessoa tem esse lado, né, sexual, assim, qualquer pessoa na adolescência, por exemplo, tem esse lado sim, sexual mais apurado, uma pessoa com síndrome de Down também, né? O sim, que pode acontecer é que as pessoas com síndrome de Down, normalmente, eu nunca gosto de generalizar, porque cada ser é único, sim, então, mas normalmente, né, muitas pessoas com síndrome de Down, elas não costumam não ser muito tímidas. Então, elas falam mais desses assuntos, elas expõem sim. mais as vontades delas. Assim Uhum. como uma pessoa, assim como qualquer outra pessoa, quando chega na adolescência, tem essa vontade também, só que não expõe tanto, né? Sim. Porque vem a timidez, já fica mais, né, na dela. Mas muitas pessoas com síndrome de Down já não, já expõem mais. Então, por isso que as pessoas às vezes vê as pessoas com síndrome de Down com esse lado mais aflorado, que não é Sim. verdade. E muitas vezes também, Carol, existe o estímulo, né? O que eu vejo, assim, pelo que eu presencio, né, de pessoas assim como o Guilherme está falando, com o lado sexual aflorado, é muito estímulo da própria família, por achar que ele não, que ele tem a deficiência intelectual, né? Então aí estimulam coisas desfavoráveis para ele, né? Então fica com essa impressão. Como ele não tem essa questão da timidez que Carol está falando, é justamente esse senso eu estou tentando lembrar aqui a palavra, assim, mas esse senso de mostrar que não pode, né? Que aquilo ali não é para ser mostrado para todo mundo, essa questão da sexualidade, não é para você expor. Então, assim, o que é que acontece? Muitas vezes ele faz por achar ele é inocente, né? Eu vou dizer assim, eu já presenciei um adolescente com síndrome de Down se masturbando na minha frente, no dia que eu conheci ele. E o que é que o pai fez? Fingiu que não estava vendo, ficou com vergonha pela situação, mas não fez absolutamente nada. Então, assim, Isso é o que é que essa errado, né? criança precisa? Esse adolescente, no caso, precisa de ter um pai, de ter uma mãe que realmente mostre que isso não pode. Porque minha filha tem 13 anos e se você sentar para ela conversar sobre sexualidade, ela sabe o que pode e o que é que não pode ainda. Né? Então, assim, tudo é questão de orientação. Uma criança com síndrome de Down tem a mesma lado sexual aflorado, tanto como uma criança que não tem síndrome de Down. É tudo questão de orientação, né? Exatamente. E assim, né, existe muitos pais que têm um certo receio por pensar, tipo, tem síndrome de Down ou tem qualquer outro diagnóstico, Sim, acaba não brigando, acaba não impondo, né? E sim, o que também é errado, porque a gente tem que tratar o nosso filho com síndrome de Down assim como a gente trataria qualquer outro com filho, certeza, né? Eu com não tenho certeza. mais filho, o Enzo é meu único filho, mas assim, com certeza eu trato ele como eu trataria qualquer outro filho se eu Sim, tivesse, né? Eu não vou, nunca vou fazer assim diferença só por ele ter uma uhum, síndrome. com Então, certeza, se ele estiver fazendo algo errado, é claro que eu vou ensinar, vou claro, educar, ensinar o que é certo exatamente. e errado, E né? achar que não entende, tá enganado, né? Porque entende tudo, tudinho. Do Com mesmo jeito que se certeza. for para fazer alguma coisa de errado, aprende fácil. Para aprender também o que é correto, aprende do mesmo jeito. Tem Tem, do gente aqui mesmo jeito. perguntando aqui, Carol, se o Enzo tem algum problema de tireoide, se é cardiopata, ele teve algum problema de saúde? O Enzo, ele tem hipotireoidismo, então ele toma remédio todo dia, né? Que também tem uma vida normal, é só ele tomar o Sim, remedinho dele todo dia de Luana também manhã. toma. Eu também É, tomo, eu também é muito tomo há muito comum, né? tempo. É muito comum. Uhum, Já o coração dele, ele nasceu com dois furinhos no coração dele. Um que preocupava mais e outro que é minúsculo, assim, que os primeiros médicos que faziam exame nem enxergava. sim.
esse furinho. O maior, que é o que o que preocupava mais, ele acabou fechando, graças a Ai, Deus. Ele graças a acabou Deus. fechando sozinho. Então não Então, precisou de esse cirurgia, né? nunca precisou fazer cirurgia. Esse menorzinho, ele ainda tem, mas tem médico que nem consegue medir. Ele é muito, muito mínimo, assim, é menos de 1 milímetro esse furinho. Sim. Então, é algo que nunca fez diferença. É claro que a gente tem que acompanhar. Então, a cada 6 meses, o ex ele faz exame do coração. A gente está sempre acompanhando, né? Porque sempre tem que ver se não tem nenhuma mudança, se esse furinho não Isso. aumenta, se continua lá quietinho. Mas, graças a Deus, ele nunca precisou de nada, assim. Então, né, isso eu Que sou bom, muito né? grata. Ele nunca precisou de cirurgia, nem remédio, nem nada quanto a isso. Fora Que isso, né, de maravilha. saúde, que não é nem de saúde, ele usa óculos também. Ele Uhum. tem 6 graus de miopia em cada olho. É bastante, mas ele também se acostuma super bem com óculos, então Sim. ele nem. Ele acorda de manhã já pedindo, e o O óculos que ele problema, fala. o problema é, eu acho que é a gente mãe, viu? Porque assim, meu filho, eu tenho Luana, de 13 anos, que usa óculos desde os 10 anos. 10, 11 anos ela começou a usar óculos. Mas é 1 grau, o grau dela é 1. E assim, meu pequeno de 6 anos, né, que é praticamente a idade do Enzo, que Enzo tem 5, né? O ano O Enzo tem passado, sim. ele colocou, precisou usar óculos, e eu fiquei com a mão na cabeça. Meu Deus do céu, tão pequenininho vai usar óculos, e ele acha o máximo. Comprou um óculos, escolheu um óculos. Eu falei, filho, está com cara de intelectual. Ele é assim que eu gosto. Ficou com óculos. E assim, ele Que ama. Não lindo. tira esse óculos de jeito nenhum. O óculos só vive sujo. Para eu Exato. tirar, para lavar esse óculos é um problema. Mas assim, se adaptou super fácil, entendeu? Então, assim, eu acho que o Ah, grande que problema ótimo. é a gente, mãe, que fica, oh meu Deus, vai usar óculos, né? Quando é muito É, pequenininho, quando é bebê ainda que precisa de fato, realmente é mais complicado. Mas assim, já maiorzinho, eu acho que eles tiram de letra, viu? o Enzo ele começou a usar óculos com 1 ano e meio. Então ele era Foi? bem novinho ainda. É. Era Não é bem igual o meu. O novinho. meu foi o ano passado, o meu foi com 5. Foi a idade que Enzo tá hoje. É a idade do Enzo agora. Mas assim, também se acostumou, né? Claro que né, Sim, nessa fase de bebezinho, às vezes tirava, jogava eu bola sei. e tudo mais. Mas Aham, também sempre se acostumou. Acho que ele sempre percebeu a diferença, porque o grau dele sempre foi muito alto, né? Ele começou uhum, com 1 ano e meio, mas ele já tinha 4 graus de miopia. Então sim. ele sempre foi nítido essa diferença dele com óculos e sem óculos. Até que hoje ele pede o óculos, ele não fica nem um pouco sem o óculos também. Ele Uhum. vive pedindo o óculos porque ele percebe, né, a diferença. Então Então, sempre para ele, acostumou. com óculos, ele vê melhor, né? Então, para se adaptar, fica mais fácil. E Sim, com certeza. A Dé aqui está curiosa para saber como é o desenvolvimento de Enzo. Fale um pouco mais aí. Ficou curiosa, não foi, Dé? Acompanha o Enzo aí no Instagram, que você vai ver que coisa Isso, linda. E o acompanho. desenvolvimento dele. Isso, que eu posto coisas. O Enzo, ele sempre teve um desenvolvimento muito bom. A grande dificuldade dele foi relacionada à parte motora. O Sim, Enzo, ele tinha muito medo de andar. Ele tinha sim, pavor, assim. Ele ia na física, a física falava, Carol, ele já tá pronto para andar. Ele já sim, sabe fazer a marcha, já tem equilíbrio, já tem força, tem tudo. O problema dele é que ele tinha muito medo de andar. sim. E eu fiz um E ele chegou a trabalho com cair? ele. Ele caiu alguma vez, assim? Porque Não, geralmente a ele não criança que chegou a tem cair. medo. Ah, Aí chegou a cair, né? Mas ele nunca chegou a cair. Eu não sei de onde que surgiu esse medo dele. aham, Mas eu fiz um trabalho com os florais com ele, né? Eu dei durante uns meses florais para ele e também conversa, né? A gente ah, estimulava, fiz também sempre em cima. Aí ele andou com 3 anos e meio. Então ele andou um pouquinho tarde, mas também, né? O que que é sim. três É, anos e meio perto de uma vida inteira aham, que ele vai ter que andar? Então isso pois é. não interfere em nada. Uhum, No resto do desenvolvimento dele, ele sempre foi muito esperto, né? Ele faz né, no começo, quando ele era menorzinho, a gente começou a fazer um método com ele chamado método Veras. Eu não sei se você conhece. não conheço, não. É um método que, a nível cerebral, assim, né? Ele tenta desenvolver o cérebro, assim, de todas as maneiras. Então, faz exercício para visão, para tato, para Sim, gustação, para cheiro.
para vários, né, todos os sentidos, assim, tem exercício. E nesse programa do Veras tem o exercício de leitura. Sim. Então, desde de 1 ano e meio, 2 anos, eu mostrava para ele, né, as palavrinhas do programa do Veras. E aos 3 anos de idade, ele me mostrou que ele já sabia ler algumas palavras. Então, então assim, na parte intelectual assim, do Enzo, ele é muito esperto. Até Sim. na escola, né, ele pega Ó, assim, as coisas muito rápido. André já ouviu falar nesse programa do Veras. É, no meu Instagram, inclusive, nos destaques, eu falo um pouquinho do Sim. Vera. Se ele quiser assistir, eu falo bastante lá. Uhum. E assim, ele é muito, se desenvolveu muito, assim, sabe? Na fala dele, ele fala bastante coisa, ele ainda tem um pouco assim, de dificuldade, ele não fala tudo ainda, né? Como frases mais compridas, mas ele consegue falar bastante coisa já. E o Enzo, ele é uma criança que ele pega assim, as coisas muito rápido. Tem que ser muito esperto assim, o que vai falar perto dele, Uhum. entendeu? Porque, É. porque ele pega as coisas assim, de uma forma assim, Uhum. muito. Ele é muito observador, o Enzo. Extremamente Sim. observador. Então, às vezes, ele começa a fazer uma coisa que eu fico, mas Enzo, da onde você tirou isso? Tipo, às vezes eu fico besta de ver, sabe? Como ele sabe fazer aquele negócio, isso eu nunca Uhum. ensinei. Mas é só de observar, assim, as pessoas, né? Observar as coisas, ele já sabe, né? Que nem eu vou Uhum. dar um exemplo, né? É, meu pai comprou esses dias uma cestinha de basquete para ele. Sim. Esse final de semana deu para ele uma cestinha de basquete, porque um dia desses, que a gente foi para casa da bisa dele, né, da minha avó, ele viu assim, né, na rua tinha 3 crianças com o pai jogando basquete. E aí as crianças, né, batiam bola, jogavam na cesta, tudo direito. Ele nunca tinha assistido visto basquete na vida dele antes, nunca assistiu nada assim de basquete. Mas ele viu e ele ficou encantado com as crianças jogando basquete e ficou lá uns 10 minutos observando. Aí meu pai comprou a cesta pra ele, quando ele viu a cesta, ele já pegou a bola, tipo, nunca tinha visto nada, ninguém Aham. ensinou. Já pegou a bola, bateu a bola no chão, jogou a bola na cesta e já sabia tudo, sabe? Uhum. Já sabia tudo, assim. Uhum. E, é um exemplo, né, de como ele é observador, assim, de como ele pega muito rápido as coisas. Então eu sou muito Uhum. grata também ao desenvolvimento dele. Muito, muito Pois é. grata. Deixa eu só responder aqui, ó. A Adriana está perguntando. Foi a Adriana, não, foi a Vânia, se a live fica salva. Fica salva sim, viu, Vânia, Adriana? Todas as lives da gente, a gente deixa salvo aqui para quem não puder assistir ao vivo, assistir depois e compartilhar. Porque com certeza essa história aqui, ouvindo, a gente conhecendo um pouco mais de Carol aqui, com certeza tem muita gente que precisa ouvir, né? E esse é o objetivo do projeto. Então compartilhem aí para outras famílias, para outros pais, para outras mães, para que possa estar compartilhando, porque tem muita coisa aqui que é novo e a gente precisa compartilhar. Fica salva Sim. sim. Tem gente querendo saber como é que foi a amamentação. A amamentação, Enzo mamou, como é que foi essa questão? O Enzo mamou, mas assim, quando ele nasceu um pouco antes. Ele nasceu de 36 semanas. E aí ele nasceu super bem. A nota dele, que eles dão uma nota, né, quando a criança É, nasce, foi é o super alta. ápiga, parece o nome, né, que chamam? O ápiga. É. Isso. A nota dele foi 9,10. Foi Uhum. super bem, assim. Só que a médica achou que depois que ele nasceu, ele ficou um pouco cansado. E como ela viu que ele tinha síndrome de Down, ainda não conhecia nada dele, ela mandou ele para UTI. E aí ele ficou um Sim. dia só no oxigênio, depois ele já saiu do oxigênio. Mas aí na UTI, né, logo que ele foi para UTI, ele colocou a sonda para se alimentar, porque como ele ficou esse um dia no oxigênio, não podia amamentar ele. E aí depois ele teve uma dificuldade muito grande de amamentar. Né? Ele tinha uma dificuldade para pegar o meu bico, de chupar, Sim. sugar e tudo mais. E aí Luana ele teve ficou também. todo, ficando 15 dias na UTI para aprender a mamar. Então ele fez um Sim. trabalho com fono lá na UTI. E aí lá na UTI, quando eu não tava, porque eu ficava assim, o máximo de tempo possível que eu podia ficar, eu ficava lá, né? Que era durante o dia, ficava lá o tempo todo. Só que durante a noite eu não podia. E aí eles davam uma madeira para ele. Uhum. E aí ele acostumou com a madeira.
E como ele tinha um pouco de dificuldade, eles faziam isso, né? Mesmo quando eu tava Safadinho, né? Ele acostumou porque era mais fácil. mais fácil, exatamente. Aí ele mamava um pouco no meu peito e depois ia pra mamadeira. E Uhum. aí ele aprendeu assim. E aí quando ele veio pra casa, eu continuei assim, dava meu peito, depois a mamadeira. Até que chegou um dia eu consegui levar a amamentação até os 4 meses. Só que aí até mais ou menos os 4 meses, ele ia cada vez menos deixando de mamar meu peito, porque ele queria a mamadeira, que era muito mais fácil, né? Aí eu tive começo de mastite. E aí Hum. ele já não queria tanto mais meu peito, e aí acabou parando, assim, né? Porque eu tive começo de mastite, depois tive que tomar remédio e tudo mais. Aí, infelizmente, acabou parando, eu queria ter amamentado ele por muito mais tempo. Mas, né, fazer Que o quê? pena, que É pena. uma pena mesmo, Mas infelizmente. assim, a amamentação é algo muito importante para qualquer criança, a gente sabe disso, né? E para nossas Sim, com crianças, para as certeza. crianças com síndrome de Down, a gente sabe a grande importância pela questão da hipotonia, né, muscular. Então, assim, Ah, o amamentar é importante, muito importante. Então, assim, quem estiver aqui assistindo, mães aí que estão amamentando, deixe mamar até quando for. Até é. quando quiser. Luana mesmo mamou até 1 ano e 8 meses, porque ela não quis mais. Ai, Porque eu que tinha muito ótimo. leite, assim, eu era uma vaquinha mesmo e ele era uma bezerrinha. Mas chegou um dia que é muito decidida, viu? No dia que ela disse assim, hoje eu não quero mais, mamãe que sofra com o peito, ó, que eu fiquei com o peito enorme, muito leite, assim. Mãe que E aguente. aí, mãe que aguente. Fiquei uma semana sofrendo porque eu queria dar peito para ela e ela nada, nada, nada. Só queria saber de feijão. E aí Ai, pronto, meu foi até Deus. 1 ano e 8 meses. Mas eu estimulo muito, eu acho que é um momento único, assim, a amamentação, né? É algo muito É muito gostoso, gostoso. É muito é algo muito gostoso. importante. Mas, É, eu queria muito ter amamentado mais, mas pois fazer é, o quê, tudo no né? seu tempo, né, Carol? Tudo Com no seu certeza, tempo. E aí, com e certeza. aí teve uma seguidora aqui, acho que foi, eu anotei aqui, porque ficou lá em cima a mensagem. A Adriana, ela tocou em um assunto que é a questão da idade, né? E assim, Carol, você teve o Enzo aí com 17 anos e se fala muito que uma mulher que engravida depois dos 40 tem um grande risco do filho nascer com síndrome de Down. Eu já ouvia falar Uhum. isso, eu nem sabia o que era síndrome de Down, mas eu sabia que se uma mulher fosse parir com 40 anos, o filho ia nascer com síndrome de Down. Na minha Sim, concepção já era assim, pariu com 40, já tem síndrome de já Down. Na minha tinha, concepção já era assim. E aí vem Carol, né? Carol não é a única. Aqui dentro do não, projeto conheço Descoberta o outras. Diagnóstico, já passou aqui a Ju, que também engravidou. Acho que foi aos 16 anos. Não lembro bem se foi 16 ou 17. Mas, assim, existem vários casos. Né? Então, assim, isso a gente não vai dizer que é um mito, né? Mas, assim, a probabilidade maior é uma mulher acima dos 35 anos, né? Se fala os 40 anos, já ter um Uhum. filho com síndrome de Down. Mas aí vem as mulheres empoderadas mudando toda essa estatística, né? De que não é bem assim. E quando as coisas têm que É, ser, é de qualquer jeito, né, Carol? falam que existe sim uma probabilidade, né, maior aos 35, mas eu prefiro acreditar que o que tiver que acontecer vai acontecer. Sim, Então, também. né, eu acho que o Enzo não veio para mim por acaso. Uhum. Então, né, eu super novinha, tô aqui, né, de exemplo, que tive, né, tenho um filho com síndrome de Down. Assim como eu acredito que também que uma mulher chegar lá nos 40 não precisa ter medo, sabe, de Sim. engravidar pensando no que possa vir. Porque assim, se tiver que vir um filho com síndrome de Down, vai vir, independente se tiver Uhum. 40 ou tiver 17, Pois igual é. eu. Né? Então, é isso assim que eu acredito, né? Que teve que acontecer, teve que ser assim. Uhum. Quando, E quando eu é isso. tive, quando eu tive Luana, Carol, eu tive com 31 anos. Aí nasceu Luana. 7 anos depois eu engravidei de Luan, eu tinha 38. E aí Luan, quando nasceu, eu tava com 39 já, assim. E aí, os comentários. Você é maluca de ter outro filho? Né? Porque Luana veio com síndrome de Down, né? E agora, já com 38, 39 anos. Eu falei, já pensou?
Se vem outro filho com síndrome de Down, que mulher especial não sou? Que missão de Exatamente. vida eu não tenho? Então, assim, eu ficava naquela expectativa, sabe? Mas eu não fui tão especial assim, não tive essa missão de vida. E aí veio Luan. Mas as pessoas têm esse receio. Você já parou para pensar nisso? Porque assim, você é nova, você tem. Hoje você está com quantos anos? Eu tô com 23. 23. Logo, logo você vai estar com um novo namorado, querendo refazer sua vida, né? Então, assim, vai ter outros filhos. Esse medo, É, isso passa pela sua cabeça? não passa, não passa, assim. Eu pretendo, sim, ter mais filhos, né? Meu sonho, assim, desde criança, sempre foi ter 3 filhos. E eu Uhum. sempre pensei, inclusive, em adotar um filho, né? Que Claro que a lindo. gente nunca sabe o dia de amanhã, porque Sim, filho, né, depende muito da gente, sim, muito gasto, enfim. sim. Mas isso nunca chegou, assim, a passar pela minha cabeça. Né? Como eu falei, eu acho que o que tem que ser é para ser. Então, não é porque eu tive um filho com síndrome de Down que eu vou ter outro, né? O Enzo tem a síndrome de Down livre, então, Sim, né? Porque tem um tipo de síndrome de Down, isso. não pode Que é vir acidente genético no genético comportamento. mesmo, né? Sim. Só que não é o caso do Enzo, então, assim, a probabilidade de eu ter outro filho com síndrome de Down é a mesma do que qualquer outra pessoa ter um filho Sim, com síndrome de Down. isso. Então, eu não me preocupo com isso. Eu acredito que sim, se eu tiver que ter outro filho, vou receber com Uhum, o maior amor do mundo, com certeza, assim, é uhum, porque isso é assim, entendeu? uhum. Mas não é algo que eu me preocupe, que eu fico pensando por isso, não, assim, é bem tranquilo essa questão para mim, até porque, né, já tive um, se tiver que ter outro, tranquilo, agora, ainda mais que eu já sei o que é síndrome de Down, já aceitei, Uhum. já sei como lidar, então, para mim Pois é é. tranquilo, assim. E Não é aqui, algo ó, que passa pela minha ó, cabeça, não. Carol, a Débora, ela tá aqui com a gente. A Débora, ela vai fazer parte, ela, na verdade, já faz parte, né? Todos nós fazemos parte do projeto Descoberta do Diagnóstico. Ela está aí na lista. Ela tá aqui, ó. Por ter minha Helena com paralisia, ela tem uma filha com paralisia cerebral. E aí depois engravidou novamente. E aí ela ouviu esses comentários, né? Que absurdo, você é louca, né, Débora? E aí nasceu a outra filha dela, adivinha, com síndrome de Down. Imagine, a filha dela, acho que a mais velha tem, não lembro a idade, Débora, mas assim, tem paralisia cerebral e acho que microcefalia. E a segunda, a terceira, na verdade, porque ela tem 3 filhas. A mais velha, a do meio veio com paralisia cerebral e microcefalia, e a terceira com síndrome de Down. Hum, Então, assim, são diagnósticos que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Do mesmo jeito que pode é, nascer, pode não nascer, né? não sabe, não é porque a gente já tem um filho atípico que a gente vai ter outro, né? Sim. Pode acontecer com qualquer pessoa, não tem relação isso, né? Uhum. Agora, acho que A não gente cabe a ninguém fica. ficar julgando, a gente que Pois sabe é. quantos filhos a gente quer ter, né? Mas o ser humano é assim, né, Carol? Gosta de ficar É, julgando, gosta de falar, meu Deus do céu. Então, assim, aí, gosto, ó, viu? 4 anos, 4 aninhos. Ah, E aí, o que importa, o que a gente fica na preocupação é essa questão da saúde, né? E assim, voltando para o seu TCC, que você falou muito sobre isso, você fala que as mulheres se preocupam muito com essa questão da saúde quando a gente tem um diagnóstico, né, de nossos filhos. Na verdade, quando a gente engravida, a gente quer que ele seja saudável, óbvio. Toda mãe quer isso, né? E outra coisa que a gente pensa muito é a questão da alfabetização, né? Como é que vai ser alfabetizar um filho com síndrome de Down? E aí entra a nossa queridíssima Cláudia, né, que é nossa psicopedagoga, que faz parte aqui do nosso projeto, né? Participamos essa semana, teve uma jornada sobre alfabetização, né? E ela deu um show, até se ela estiver aqui presente, colocar o Instagram aí, Cláudia Carla Rego. É uma psicopedagoga, Carol, que assim faz um trabalho muito intenso com essa relação de alfabetização, que a gente alfabetiza nossos filhos quando a gente descobre que está grávida. Nasceu, a gente já está alfabetizando, né? Então, já assim, tá mesmo. essa orientação que ela dá, né, é muito importante seguir o perfil dela, ajuda muito para a gente saber até Nossa, como brincar com nossos filhos, né? Então, assim, é muito importante a gente estar aprendendo, né? Ela fez a jornada e tem até tá com um curso, né, em aberto aí até quarta-feira, quem tiver interesse em conhecer mais a profundo,
entra aí no Instagram, Cláudia Carla Rego. Depois eu vou colocar uma chamada, é muito interessante da gente aprender nessa questão de alfabetização. Com certeza, e outra coisa que você fala também, essa questão da culpa, né? Que muitas mães têm culpa porque muitas vezes não dá atenção que necessita, né? Talvez você tenha sentido um pouco nisso na época da sua faculdade, aquele sentimento de culpa por não estar ali o tempo todo, né? Então, assim, você teve isso na época da faculdade, trabalho, essas coisas? Tive, sim. Eu acho que é comum até, né, das mães se culparem por alguma coisa. A gente leva muito. A gente quer ser a mãe perfeita, sem erro, mas assim, a gente tem que sempre lembrar que, além de mãe, a gente é um ser humano também. Sim. E que a gente também erra. Então, assim, eu tive isso de culpa, assim, né? Às vezes eu ia pra faculdade falando, tipo, ai meu Deus, né? Eu tenho que ir, meu filho aqui, como que eu vou fazer? Sim. Só que é coisa que faz parte da vida, né? A gente é mãe, mas a gente também continua sendo mulher, continua sendo naturóloga, eu continuo trabalhando, estudando. Então, né, quando a gente começa a ser mãe, a gente não é só mãe, a gente continua também a nossa vida. Uhum. Então, existe isso sim, né, de se culpar, é muito comum a gente ver as mães se culpando, mas o que eu não acho legal, né? Hoje vendo assim por uma outra visão, eu não acho que seja justo isso, né, com a gente mesma. Porque é algo que tem que ser, né? Como eu falei, a gente é mãe, mas a gente é outras coisas também. A gente não tem que se culpar. E com certeza, assim, tudo que a gente faz pelo nosso filho é sempre tentando acertar. Uhum. Então, né, A gente tem por mais muita que coisa, a gente adulta, Carol, hoje tem muita coisa que a gente olha assim para a educação que a gente teve, né? E a gente fala, poxa, minha mãe fez isso comigo, ela poderia ter feito diferente. Mas no momento era o que ela achava que era certo, era o que ela podia dar, né? E a gente tem que acolher isso. Eu falo muito isso com minha mãe, assim, com Luana. Tem muita coisa que eu acho que minha mãe fez comigo que não precisava ser daquele jeito. O que é que eu vou fazer? Fazer com Luana diferente. Né? Então, assim, a gente não pode se sentir culpada. E muita coisa que eu estou fazendo hoje com Luana, ela vai fazer diferente com os filhos dela. Porque ela não concorda. Né? Mas, assim, é o que eu tenho para hoje. Né? Então, assim... A gente erra, mas sempre tentando acertar, né? Mãe sempre tenta acertar. E acontece a gente errar, porque a gente não é perfeita, a gente é ser humano, a gente erra assim como qualquer outra pessoa também. E tudo bem, e tudo acho que serve como aprendizado, né? Uhum. Isso. E a Simone aqui perguntou o nome, acho que é o nome de Cláudia, né, Simone? Eu coloquei aí o Instagram de Cláudia Carla Rego. Entra lá e acompanha ela. Viu? E a gente está aqui falando de essa questão de culpa, né? A gente falar um pouquinho sobre essa questão da mulher, hoje como dia especial para nós. A gente não pode deixar de falar e eu não posso deixar de citar, porque mais uma informação que você colocou no seu trabalho de faculdade, né? É essa questão do como a mulher se olha, né? Porque assim, a gente tem sempre uma visão, né? No começo a gente falou sobre é cultural, mas assim, a sociedade olha como mulher, uma mãe olha como educadora, né? Olha como amamentadora, ela que vai estar ali dando toda a atenção para os filhos, passa a ser mãe, né? Muitas vezes esquece até a sua identidade, né? Só naquele foco de mãe. Tem muitas mulheres que têm um olhar até de sou dona de casa, sou esposa, mas assim, esquece de olhar que a gente é mulher, né? Então, assim, sua colocação, assim, por isso que eu digo, assim, que Deus foi perfeito em colocar você para estar comigo hoje dentro desse projeto, porque o seu TCC fala tudo sobre isso, né? A síndrome de Down, sobre o floral que eu amei conhecer e vou conhecer mais. E essa questão da mulher, de como a gente se olhar, né? E sempre colocando assim como um papel de cuidadora. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Carol, falar assim, como é que Carol hoje, aos 23 anos, mãe de uma criança de 5 anos, né? Com síndrome de Down, e como é que você se olha hoje
né? Essa questão de cuidados, como é que você faz, ou não, é só mãe? Eu acho que, né, a partir do momento que uma mulher se torna mãe, Sim, acaba sendo isso mesmo, né? Existe uma invisibilidade para essas mulheres. Muita gente enxerga uma mulher mãe só como mãe, esquece que ela é mulher. E as próprias mães também fazem isso, né? E eu já fiz isso por muito tempo, né, durante minha vida também. sim, Eu me culpava muito, né? Porque eu era também super nova, nunca fui de ficar saindo muito. E durante um período da minha vida, eu não saía assim pra nada. Eu me culpava, assim, se eu fosse sair em qualquer lugar com minhas amigas, sabendo que meu filho estava bem aqui, com meus pais, sim, super, super bem cuidado, eu me culpava por isso. Né? Eu falava assim, não, mas eu não posso sair, porque eu sou mãe do Enzo, né? Como que eu vou sair e deixar meu filho? Então, sim, existe, né? Existe muito isso em muitas mães. E só que a gente tem que entender que a gente se tornou mãe, mas a gente não deixou de ser mulher, a gente não deixou de ser, eu não deixei de ser a Carol, sim, né? Eu sou conhecida em muitos lugares como a mãe do Enzo. sim. Mas, por mais que seja conhecida, eu não deixei de ser a Carol, eu não Aham, deixei de ser eu, né? E eu acho que a gente tem que sempre deixar isso em mente. Hoje em dia, eu não me culpo tanto. Eu acho que eu ainda me culpo um pouco. Eu aham, preciso desconstruir mais isso ainda. aham, Mas já mudou muita coisa em mim, assim. Então, assim, se eu precisar sair, se eu precisar trabalhar, se eu precisar estudar, se eu precisar, ou até mesmo me divertir, porque eu também tenho esse direito, sim, claro. eu não me culpo tanto, sabe? Eu não me julgo tanto, porque eu sei que eu sou uma ótima mãe pro Enzo, isso eu não tenho dúvida. Eu faço de tudo pelo meu filho, tudo que for ao meu alcance eu vou fazer por ele, e eu tenho orgulho de falar isso, né? Que eu sou uma boa mãe por ele, né? Por mais que Sim, talvez eu erre, mas é sempre tentando acertar, como a gente já falou. Então, eu acredito ser uma boa mãe para ele. Mas ao mesmo tempo, eu também sou mulher, eu também aham, sou a Carol, eu também sou eu. com- Então, eu tenho que, às vezes, olhar um pouco para mim, em vez de olhar só para a maternidade. Porque, sim, né, eu não tenho que, assim, vir a maternidade e meio que acabar, vai, com sua vida que aham, você era antes. A maternidade é uhum, só um acréscimo. Então, pois é. eu sou tudo isso, né? Eu sou a Hum, Carol, eu sou nutróloga, eu sim, sou uma menina que às vezes gosta de sair, que um dia vai querer sim, namorar, mas eu também sou a mãe do ex, sim, e tá tudo bem eu ser tudo isso, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre pensar assim. verdade. Sabe uma pergunta que meu filho, em vez em quando ele faz comigo, Carol, mamãe, quem é que você mais ama na vida? Aí ele fica assim, ó, para eu dizer ele, né? Aí eu digo eu. Eu me amo, eu sou a pessoa que eu mais amo na vida. Aí ele fica com aquela cara assim de decepção. Que ele pergunta e Mas fica é na verdade. expectativa de eu responder que é ele, né? E assim, é legal Se a a gente gente não dizer se isso, a amar, gente quem precisa vai se nos amar. amar? Pois é. Então, primeiramente, a gente, né? E assim, a gente tem que ter esse momento de cuidar da gente, de realmente de parar e falar assim, não, hoje eu não vou fazer nada, eu quero ficar parado aqui, eu tenho o direito disso, né? E tá tudo A bem. gente tem que se dar esse direito, sim. A gente tem que É pensar legal. mais na gente, em vez de só nos filhos. Com certeza. Carol, eu vou responder uma pergunta aqui do Guilherme, que ele botou aqui que ele tem 25 anos de sala de aula, né? Ele é professor de faculdade e ele quer saber se tem algum estudo que fale sobre pessoas com síndrome de Down na faculdade. Eu vou responder aqui, se você tiver algum dado ou quiser complementar. Uhum. É, eu conheço, sim, pessoas que fizeram faculdade, Guilherme. Inclusive, quando eu estava grávida, uma prima minha fazia fisioterapia e ela tinha uma colega de sala que também se formou junto com ela, que tinha síndrome de Down. A gente tem casos aí, não é aqui na minha cidade, né? Nem sei de onde é, que é professora, né? A gente tem professoras que têm síndrome de Down. A gente tem jornalista. Se você olhar aí, a Fernanda Norato, ela é jornalista e tem síndrome de Down. A gente tem. Me lembra aí, Carol, se você recorda de algum assim que seja conhecido, né, na mídia aí, no Instagram. Eu acho que os mais A conhecidos gente são tem esses, assim, né, que a modelo, gente vê bastante na mídia. Mas a é, gente tem sim, assim, bastante, bastante exemplo.
pessoas assim que têm carreira e assim, e eu confesso que isso não é algo que me preocupa, sabe? Se assim, o que é que minha filha vai ser quando crescer? Isso é algo que realmente não me preocupa. O que me preocupa é o que minha filha é hoje. Isso sim me preocupa. Se ela está feliz hoje, se ela está aprendendo hoje. Então, isso me preocupa. Mas assim, o que é que ela vai se formar? Não sei. Eu entrei na faculdade, não sabia se exatamente era o que eu queria, né? Então, assim, depois eu fiz outra faculdade, eu sou formada em administração de empresa. Inicialmente eu fiz informática, não me identifiquei. Sou formada em administração de empresa e hoje eu vejo assim que eu poderia ter feito outros cursos, eu iria me identificar mais. Mas, enfim, não é a faculdade que vai determinar, né? Então, assim, de fato, Guilherme, eu não tenho estatística para te dizer, ó, tantas pessoas se formaram e tal. E assim, porque para mim, a estatística de quantas pessoas se formaram não vai determinar que minha filha vai se formar. O que vai determinar que minha filha vai se formar é o que realmente ela quer ser, né? Aí sim, né? Então, assim, eu não me preocupo com essa questão. Até se você tiver alguma informação, alguém tiver, mas isso não é algo que me Eu preocupa. conheço também nenhuma estatística, assim. Eu conheço, Sim, sim, né, as pessoas como você comentou, né, que se formaram, mas estatística eu não conheço. Mas também não é é, algo, assim, que me preocupe hoje. Eu acho que isso é sim, algo para se preocupar lá para frente, como você falou, né, que meu filho quiser ser, vou dar todo o apoio isso. do mundo para ele ser. Então, se ele Uhum, quiser fazer na faculdade, ele vai fazer na faculdade. Se ele quiser trabalhar em alguma outra sim, coisa que ele quer é, trabalhar, né? Ele que decide isso. sim. E eu falei até assim, modelo não precisa fazer faculdade, né? Eu acho, pelo menos eu não conheço, assim, eu falei, mas assim, tem vários cursos, a gente vê na área de gastronomia também, né? Minha filha mesmo se Sim, identifica muito com gastronomia. Inclusive, Guilherme, eu fico o convite aí para você conhecer minha filha, amanhã vai estar fazendo uma live. Minha irmã é chefe de cozinha, né? Um restaurante muito conceituado aqui em Salvador, o Bela Bistrô, que mora aqui em Salvador, quiser conhecer, né? Depois que a pandemia passar, apesar de que está funcionando, né? Tem delivery aí. Então, assim, minha irmã sempre incentivou muito essa questão com Luana, porque Luana se identifica muito com questão de cozinha, ela gosta, né? Gosta de comer e gosta de fazer também. Só gosta de fazer o que ela gosta de comer, né? Então, certa, né? amanhã é, amanhã a gente vai estar fazendo uma live. Hoje à noite eu já vou estar divulgando aí no meu perfil uma live às 19 horas, ela fazendo um arroz de rabada. Minha irmã da casa dela fazendo arroz de rabada e ela daqui de casa fazendo Também também o fazer. arroz de rabada. Então, assim, convida todos amanhã às 19 horas, fazendo essa delícia que ela ama comer, né? Então, É, vai ser intenso e ela tá. vai ser muito Meu legal. Deus, É, Carol, você não acredita o que você vai ver aqui agora. Gente do céu. sua filha. Luana, Luana, toda live agora ela quer se aparecer. E ela assiste, ela fica assistindo lá do celular dela, ela assiste, botou uns coraçõezinhos aqui pra gente. E como ela já tá percebendo que nossa live tá chegando ao fim, e hoje foi assim, a gente falou de autocuidado, hoje foi o dia aqui que eu cuidei da pele, cuidei dos cabelos, né? Luana também, porque ela entra no embalo, né? O que eu faço, ela quer fazer também, porque os Quer filhos fazer, né? se inspiram na gente, né, Carol? E aí hoje ela se Sim. arrumou toda, eu pranchei os Ah, vou cabelos, ter que buscar o e Waze, então, agora, também. e agora ela chegou. Deixa eu tirar o fone aqui, para vocês verem como é que está. Foi ela, viu? Com vocês, Luana! Gente! Oi! Ai, Ana, tudo bem? Nossa, tá toda arrumada, que linda! Toda maquiada. Obrigada, que eu me arrumei, que eu não tô assistindo a live porque eu tava tirando fotos para o Instagram, né? Ah, Aí eu vou fazer fotos, né, para as pessoas, né, novas que estão chegando e o lado estão me seguindo. Pois é. tá certo, tem que fazer mesmo. As pessoas vão Toda adorar. vez Eu que comecei a eu prancho seguir no esse seu Insta cabelo, também, adorei suas fotos. só eu pranchar esses cabelos, ela quer tirar foto. E hoje até make colocou base, Foi. sombra, misericórdia, tá Toda linda, né? linda. Foi uma humildade para ser uma mulher guerreira. Pois é.
Eu já convidei aqui as pessoas para amanhã para sua live. Chame aí, tia Carol, para amanhã assistir. Você vai estar Vamos fazendo o assistir a live, vamos fazer uma rabada, né? Eu vou assistir com certeza. Vou fazer depois a rabada. Vai deixar todo mundo de água na boca amanhã, né, filha? Eu vou. Pois é. Vai. Que delícia. Que delícia. Deixa eu ver se tem alguém. Mais alguma pergunta? Não tem. Guilherme, não tem nada de ofensa, viu? Sua pergunta. Não tem nada de ofensa. É a gente responder assim. E assim, é a gente que tem que responder mesmo, né? Ó, vovó Ana tá aqui presente. Beijo, vó. Vovó Ana tá aqui, ó. Tia Leu também tá aqui presente, assistindo. Beijo, tia Lê. Beijo, pai. Pois é. Que maravilha. Que maravilha. Então, amanhã todos aí assistindo a Arroz de Rabada de Luana, né, filhota? Vai ser cheio de amor, né? Então é o título. O ex tá vindo aqui também, porque, né? O ex tá depois não aqui, ó. apareceu. Só tem aparecidos aqui, ó. Fica. Cadê Enzo, gente? Vamos conhecer o Enzo também. Uau! Olá, Enzo! Fala, oi, gente. O ex é uma Boa criança meio noite. tímida, sabe? Ele não Ele é é tímido, muito. né? É ao contrário da minha, né? Meio tímido. Tímida, mãe. Você não é. Eu tô dizendo que ele é ao contrário. Você não é tímido e ele é tímido. É igual o meu Luan. Luan é tímido. Se chamar ele aqui, ele não vem. Ele tá achando legal, ele tá se vendo, né? Tá. Beijo. Né? Beijo, Enzo. Manda um beijo. Delícia de beijo. E um coração. Faz um coração. Você gosta de um coração? Cadê o coração? Levanta mais a mão. Ó, aqui tá cheio de coração hoje. Aqui, ó, eu recebi coração hoje pelo quarto. Né, Luan? Luana queria fazer uma festa hoje. Luana queria fazer uma festa hoje. Aqui, mamãe, é dia da mulher, vamos fazer festa. Tem que comemorar, né? Tá certo ela. Amanhã a gente comemora com jantar especial, né? O arroz de rabada. Sim. Amanhã vai ter jantar especial aqui. Eu vou pro jantar com essa roupa aqui. Vou fazer um jantar. E depois eu vou tomar um banho para colocar essa aqui, né? Mas na live você vai ter que estar com a roupa de cozinheira. Não vai trocar de roupa, não. Mas enfim, a gente conversa isso depois. Porque aí já viu, né? Ela vai querer cozinhar, depois tomar banho para trocar de roupa. Né? Live arrumada. Mas enfim, Carol, nosso tempo já está chegando no fim. Nossa live já está encerrando aqui. Enzo, você é lindo. Fala, obrigado. E comportado, hein? E comportado. Eu quero deixar aqui, gente, mais uma vez aqui agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Todo mundo aqui elogiando o Enzo. Todo mundo dizendo que você é lindo, Enzo, mandando um bocado de beijo. Quero agradecer intensamente a participação de todos vocês. E mais um projeto aqui, mais um dia, né? Mais uma segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. E mais uma vez deixar o convite aberto para todo mundo que queira vir contar a sua história, né? Porque eu acredito sim que nossa história, gente, tem muita gente precisando ouvir, tem muita gente querendo ouvir uma palavra de conforto, conhecer alguém, né, na mesma situação, porque muitas vezes a gente acha que a gente é a única no mundo, né, Carol? Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente acha que a gente, né? É a única, e não é bem assim. Quando a gente começa a ser acolhida, a gente começa a ver que não é esse bicho papão como as pessoas imaginam que seja. Claro que é algo que a gente precisa conhecer, né? Hoje a gente tira de letra assim, o que é a síndrome de Down. Mas assim, há um tempo atrás não era, né? Assim como outros diagnósticos, né? Então, assim, é importante a gente estar aqui. Muitas vezes as pessoas acham assim, me expor. Não é expor. A gente tem que entender qual é a nossa missão.
né? Porque assim, não é questão de exposição. Hoje eu falo assim, que eu preciso ser Aparecida, faz parte da minha missão de vida, porque eu quero cada Exato. vez mais conhecer mais pessoas e com outro diagnóstico, Carol. Cada vez a gente vai conhecendo mais pessoas, né? E assim, com outro diagnóstico. Hoje mesmo eu conheci duas mulheres assim incríveis que vai vir fazer parte do nosso projeto, né? Então, assim, com histórias incríveis, né? Na próxima segunda, a gente vai ter uma mãe aqui, que é a Clarice, a mãe da Michela Catarina. Ela tem síndrome de Down e tem deficiência visual. Então, assim, é algo que eu não conhecia, para mim é novo. Então, assim, você recebeu um diagnóstico da síndrome de Down, você toma aquele susto. Um tempo depois, você descobre que sua filha tem deficiência visual. Então, assim, é bem interessante a gente conhecer e como é que essa mãe lida com esses diagnósticos, né? Então, assim, já fica aberto aí. Eu já estou falando aqui qual é a próxima segunda, que é bem interessante a gente estar conversando. Tá bom? Com Eu quero te certeza. agradecer, Carol, Eu queria intensamente te pela sua agradecer. participação. Queria te agradecer também pelo convite, né? Como eu já falei para você, eu achei incrível, incrível, incrível esse seu projeto. Eu acho que a gente precisa sim falar, né? Falar sobre o diagnóstico, falar como que é isso, porque realmente quando uma mãe ela recebe um diagnóstico assim, ela fica perdida. E Sim. quando a gente consegue encontrar outras mães que falam sobre, é muito bom, né? Foi, na verdade, o que eu fiz, né? Quando eu descobri a síndrome de Doença, eu fui procurar Instagram, fui procurar Facebook, fui procurar outras mães, né? Para ver como que era. E é muito importante esse projeto, então eu queria agradecer por poder fazer parte. E agradecer também todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Com Espero que certeza. eu Tá tenha todo mundo aqui falando que amou conhecer Carol, que amou conhecer o Enzo. Que delícia. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, Carol, uma mensagem assim para essas mães, né? Tantas mães aí que estão precisando realmente, né, desse acolhimento, recentemente receber esse diagnóstico, seja ele qual for, e assim estão meio que perdidas, né? E eu queria que você deixasse essa mensagem. A mensagem que eu posso deixar é que tudo passa, assim, por mais que agora esteja difícil, você não é a única que está passando por isso. E assim, né, pode estar muito difícil agora, mas vai passar, sabe? Porque eu acredito que nada é por acaso. Então, se você está recebendo um diagnóstico agora, que você está recebendo um filho com síndrome de Down, ou qualquer outro diagnóstico, é porque você vai conseguir passar por isso. E assim, tudo no seu tempo, sabe? Por mais que você ache que agora que está muito difícil para você, com o tempo isso vai passar. Você vai conseguir passar por isso, porque assim, é algo que muita gente passa por isso, né? Muita gente mesmo, né? Falam que a síndrome de Down, por exemplo, tem muitas crianças por aí, né? Então, muita mãe passa por isso, muito pai passa por isso. E assim como eu consegui, assim como a Lu conseguiu, você também vai conseguir, e daqui a pouco vocês vão estar tirando de letra também, assim como eu e você. E é isso que eu quero deixar para vocês, né? Por mais que esteja difícil, que vai passar, e vocês vão conseguir e vai superar. Com certeza. E olha, uma das mulheres que eu conheci hoje, ela acabou de mandar uma mensagem para você, Carol. É a Daiane. Parabéns, Carol. Você é mãezona, luz na vida do seu filho. Deus abençoe vocês poderosamente. Gente, a Daiane vai estar aqui no nosso projeto. A gente ainda não agendou, né, Dai, nossa live. Mas assim, Dai vai fazer parte do nosso projeto e ela tem uma história linda. Quem já quiser seguir ela aí, já vê um pouquinho da história dela. Tá bom? Carol, meu amor, beijo grande no seu coração. Gente, beijo grande no coração de vocês. E quem sentir no coração um chamado de querer compartilhar sua história, me chama aí no privado, tá? Que essa semana eu já vou estar organizando aí as datas. Beijo grande, beijo, Enzo. Beijo, obrigada, Lu. Beijo, Carol. Beijo. Eu vou deixar salva a live, viu? E a gente vai conversando aí, porque tem muita coisa que eu quero saber mais aí sobre o floral. Tá, Beijo. com certeza. Tchau, Beijo, tchau. obrigada, tchau.